Bom dia, crianças, tudo bem? Então vamos lá para o nosso último dia de atividades dessa semana. Então peguem o livro didático e abram lá na disciplina de História, página 30. Hoje nós vamos falar sobre lazer e cultura nas cidades. Então, crianças, o que ele está trazendo aqui? Que os hábitos festivos, as brincadeiras, as atividades de lazer, as produções artísticas fazem parte, da cultura do nosso povo desde a época colonial que os portugueses chegaram aqui. Por exemplo, as pessoas escravizadas, eles já tinham o costume de se reunir para conversar, festejar, dançar, mesmo estando naquela situação. E alguns lugares, manteram, esses registros, como é o caso da Pedra do Sal. Eles carregam essa memória dos atos de lazer, certo? O que acontecia nesse local? Como a Pro disse para vocês, homens e mulheres escravizados se encontravam para festejar, dançando e cantando músicas. E depois do fim da escravidão, a Pedra do Sal continuou sendo um local de encontro dos negros que moravam na cidade. E lá, grandes nomes do samba fizeram composições importantes, cantaram, divertiram-se e alegraram a região. Vamos grifar essas partes importantes do texto. No finalzinho da página 30, tem o jogo rápido. Você conhece algum lugar de lazer que existe há alguns anos? Como uma praça, um parque, um teatro histórico? Pergunte aos seus familiares se algum lugar que frequentavam antigamente para se divertir ainda existe. E vocês vão registrar nessas linhas que tem aqui no livro. Página 31. Artistas negros na cultura brasileira. Diversos artistas negros ajudaram a construir a vida cultural das cidades antigamente. Muitos escravos ou descendentes de escravos se tornaram artistas. Eram músicos, entelhadores, construtores, escultores e etc. E nós podemos citar, o caso do Aleijadinho ou Antônio Francisco Lisboa. Aleijadinho era como ele era conhecido, popularmente conhecido na época. Esse artista nasceu na cidade mineira de Vila Rica, atualmente chamada Ouro Preto, e era filho de um arquiteto português e uma escrava africana. Aleijadinho era escultor, entelhador e arquiteto. Vamos grifar? O livro tem uma imagem de uma obra do Aleijadinho, que é o Encerramento da Cruz. Essa obra é uma escultura em madeira policromada. E logo aqui embaixo, olha só, tem uma imagem que está mostrando a cidade de Ouro Preto. Parte histórica da cidade de Ouro Preto, que foi conservada e hoje também é parte do patrimônio histórico e cultural brasileiro. Na página 33, nós vamos falar sobre a industrialização e as cidades. Em meados de 1760, na Europa, aconteceu a chamada Revolução Industrial. Então, o que aconteceu? As novas tecnologias, os avanços, mudaram as formas de consumir e de produzir. Olha só, as máquinas, os navios a vapor, os trens e as fábricas que não existiam antes desse período mudaram a vida das pessoas e novos costumes se difundiram nas cidades, E a principal mudança, que impactou as indústrias nessa época, que se destacou, foi a indústria têxtil, a fabricação de roupas, certo? Crianças, tem uma ilustração que retrata, o trabalho feito sendo dentro de uma indústria têxtil, produzindo as roupas. E a maior parte do trabalho era feito manualmente. Só que depois, com os avanços tecnológicos, a maior parte desse trabalho foi sendo substituído, por quê? Por trabalhos feitos por máquinas. Aqui no final da página 33 tem o jogo rápido. Observe as duas imagens a seguir. Tem a imagem 1 e a imagem 2. Que atividade industrial você acha que elas representam? Então, que atividades industriais, estão sendo representadas aqui? As duas estão mostrando, uma indústria têxtil, a produção de roupas, Só que tem uma diferença entre elas. Uma está mostrando, a costureiras trabalhando, então, um processo manual, e a outra está mostrando o quê? A produção do tecido por meio de uma máquina. Na 34, crianças,
vai falar um pouquinho mais sobre o processo de industrialização e que ele não aconteceu ao mesmo tempo no mundo todo. Por exemplo, no Brasil, as cidades só começaram a se modernizar 200 anos depois, da Revolução Industrial que aconteceu lá na Europa. Só que esses impactos chegaram aqui também. E primeiro, eles chegaram aonde? No setor do transporte, certo? Ele foi influenciado diretamente pela Revolução Industrial, porque o Brasil ele enviava muitas mercadorias para a Europa. E depois disso, por volta de 1860, começaram a ser construídas as primeiras ferrovias no Brasil, como nós podemos ver as imagens aqui no livro. Mas o que aconteceu? Nesse período, muitos outros inventos foram trazidos para o Brasil e modificaram a vida e o trabalho das pessoas nas cidades brasileiras, como, por exemplo, o telégrafo como meio de comunicação, também a eletricidade, a energia elétrica e os primeiros bondes, que passaram a circular nas ruas da cidade. Então, aqui nós podemos ver um poste de iluminação pública e aqui um bonde circulando pela cidade de São Paulo. 36. Outra forma de lazer importante que chegou há muitas décadas no Brasil foi o cinema. E como nós tínhamos visto anteriormente, o cinema ele era mudo, não era falado. E com os avanços foi evoluindo, Hoje o cinema está assim na atualidade, tem trilha sonora, é falado e tudo mais. Vamos responder na página 36 as perguntas do desafio. Pode ser bem simples aqui no livro mesmo, certo? Você consegue imaginar seu dia a dia sem luz elétrica e eletricidade? 2. Você já assistiu a um filme mudo? Com o auxílio de um adulto, procure na internet alguns filmes do início da produção cinematográfica. Número 3. Qual o seu filme predileto? Vocês vão anotar aqui. Atividades, lá na página 37. Na número 1. Quais eram os tipos de trabalho realizados pelas pessoas escravizadas nas cidades? Então, eles realizavam vários tipos de atividades, não é, meus amores? Desde infraestrutura, que são atividades básicas, como carregar água, por exemplo, levar água para a casa grande. Eles também faziam trabalhos ambulantes, que vendiam mercadoria nas ruas, entre outros. 2. Vimos que algumas profissões de antigamente não existem mais. Por que isso ocorre? Isso ocorre devido aos avanços tecnológicos. 3. Cite alguma profissão que existia antigamente e ainda existe nos dias de hoje, por mais que tenha passado por mudanças ao longo do tempo. Que atividades eram realizadas por trabalhadores livres nas cidades coloniais? Então, eles poderiam realizar diversos tipos de atividades. Poderiam ser farmacêuticos, poderiam ser médicos, poderiam ser artesãos, entre outras atividades. Vimos que os trabalhadores escravizados também tinham formas de lazer. Qual delas nós estudamos nessa unidade e qual a importância dela hoje? As relações de trabalho mudam ao longo do tempo? Por que essas mudanças ocorrem? Então, meus amores, nós vimos que sim, As relações de trabalho, elas mudam ao longo do tempo e um dos motivos também são os avanços tecnológicos. 7. No Brasil, que setor se desenvolveu primeiro após a Revolução Industrial ocorrida na Europa? Por que isso ocorreu? Então, nós vimos hoje que foi no setor do transporte. Por quê? Porque o Brasil ele enviava vários produtos para a Europa. Número 8. Converse com os adultos que moram em sua casa sobre as tecnologias que ao longo dos últimos 50 anos foram introduzidas no ramo de atividade que eles exercem. Quais foram as principais transformações tecnológicas no trabalho deles? As transformações afetaram positivamente ou negativamente o trabalho que realizam? Vamos lá na página 40 e já peguem um lápis na mão, pois nós vamos realizar juntos o lembrando. Vamos relembrar algumas coisas que aprendemos neste bimestre? No período colonial, a maioria das atividades era realizada por trabalhadores escravizados, embora também existissem trabalhadores livres, como artesãos e comerciantes, entre outros. Os escravos vieram para o Brasil para trabalhar inicialmente na produção açucareira. O extrativismo é uma atividade realizada há muito tempo no campo. Ela existe até hoje
e é feita por diversas famílias por meio de uma exploração sustentável. Pecuária é ainda nos dias de hoje uma atividade muito importante no Brasil, pois é responsável pela produção de carne, ovos, leite e seus derivados, além de couro. Em certos casos, é praticada de maneira semelhante à forma como era praticada no passado, como é o caso da atividade realizada pelos vaqueiros. Uma manifestação cultural que surgiu no campo foi o Bumba Meu Boi. Além disso, a festa junina também começou na região rural e hoje é um grande festejo popular no Brasil. A agropecuária tem se tornado cada vez mais uma atividade que utiliza recursos tecnológicos e industriais para o aumento da produção. As principais obras de infraestrutura das cidades eram realizadas pelos trabalhadores escravizados. As ferrovias facilitaram o deslocamento de pessoas e mercadorias no país. Muitos locais construídos antigamente foram preservados e hoje são lugares de memória, onde ocorrem diversas atrações culturais, como os museus. As formas de lazer mudaram muito ao longo do tempo. Algumas das importantes inovações que influenciaram a forma como as pessoas se divertiam nas cidades foram a iluminação elétrica e o cinema. Disciplina de História é isso, turma. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Tchau, tchau!